Gerson Kohler, esse profissional diferenciado, um dos melhores do Brasil, ele que já atua há bastante tempo nessa nova e moderna visão que é a medicina orofacial. Dr. Gerson Kohler, muito obrigado por nos receber aqui na sua clínica. Olha, eu é que agradeço e é importante que a população saiba que o nome da odontologia atual está mudando para a medicina orofacial. A medicina orofacial abrangerá a própria odontologia, tá? Mas ela é o nome, é a nomenclatura necessária para colocarmos a vastidão de práticas médicas que nós sempre exercemos. Então, na verdade, nós sempre fomos, de fato, médicos orofaciais, mas não de direito. O de direito virá agora através de um projeto de lei que já está tramitando na Câmara Federal, projeto de lei 4405 de 2019, e estamos acompanhando este andamento do projeto. Dr. Gerson, como é que atua a medicina orofacial? Veja, todo cirurgião dentista sempre foi um médico. Ok. Né? Nós sempre fomos médicos, mas nunca tivemos o crédito disto. O crédito. Não é que todo mundo queira se chamar médico, não, absolutamente isso não nos interessa. Né? Mas a conceituação atual foge do foco dos dentes. A palavra odontologia e mais a palavra dentista, né, que é uma corruptela de cirurgião dentista, fazem as pessoas e o próprio meio médico pensar que nós somos profissionais voltados exclusivamente aos dentes. É claro, com o nome odontologia e dentista não pode ser diferente. Medicina orofacial, que todos os países lusófonos de língua portuguesa já adotaram desde 1974, ela abrange tudo aquilo que nós, dentro da nossa nobre ciência e arte de curar, fazemos. As cirurgias maxilofaciais, as questões hormonais que repercutem e geram doenças na boca, as questões articulares e toda a sua demanda de alteração de funcionalidade, que gera inclusive sintomas acúfinos, que são os zumbidos, que nós tratamos quando o médico otoneurologista nos pede isto. Quando foge da área dele, ele nos encaminha. Então é isso tudo, distúrbios de sono, porque a língua durante o sono, depois dos 50 anos, colapsa, baixa e dá apneias, roncos. O ronco, né? Roncos enquanto houver uma pequena passagem de ar. Apneias quando não houver passagem de ar. E aí entra uma outra questão. Toda apneia gera um bruxismo intenso durante a noite. São pessoas que acordam com toda a face, toda a musculatura dolorida, sintomática. Por quê? Porque o corpo, quando percebe que está faltando oxigênio no cérebro, ele comanda o coração para bater mais rápido, gerando um aumento de pressão sanguínea para levar oxigênio. E o corpo faz um espasmo. Observem a minha boca. Violento. E isso é detectado através de polissonografias, que são exames específicos para vermos a arquitetura do sono do paciente. Então, todas essas questões, Mário, não é todo o cirurgião dentista que vê. A maioria ainda está voltada ao fator dente e seus anexos mais próximos. Okay. Né? E eu desde que me formei, sempre tive uma visão mais ampliada desse contexto, e esse contexto hoje está para se tornar oficial, que é medicina orofacial. Sem prejuízo a ninguém, sem prejuízo à classe médica, porque nós não sairemos do nosso contexto do que já fazemos. Dr. Gerson, é possível ver a medicina orofacial como uma medicina preventiva? Porque a gente sabe que a prevenção é a alma do negócio, né, doutor? Sim. A medicina orofacial, ainda chamada de odontologia, é algo preventivo. Principalmente, veja, como o conselho nosso, o CFO, tem uma resolução que nos autoriza a prescrever hormônios bioidênticos que são moduladores
dos hormônios que faltam nas pessoas e que estejam gerando problemas, lesões na boca, xerostomia, boca seca, ardência bucal, falta de salivação, retrações gengivais, questões de densidade óssea alterada por causa da menopausa nas mulheres e por aí afora. Então nós utilizamos também dentro da nossa área de atuação, isto bem observado, questões de prevenção através de modulação de hormônios que estejam causando problemas nos tecidos bucais. Bom, vamos pegar então esse tema, já que o doutor tocou nesse assunto aqui, da reposição hormonal, que é bioidêntico, é isso? É bioidêntico, não tem nada a ver com a antiga reposição hormonal que tinha efeitos colaterais. Os hormônios bioidênticos são criados em laboratório, por certo, mas eles são exatamente idênticos aos hormônios que o ser humano produz. Então, quando há uma falta de hormônios que estejam produzindo doenças bucais, há que se repor estas questões. Já foi objeto de estudo isso, doutor? Muito, porque a gente sabe que homens, o sim. doutor estava me explicando aqui em off, Sim. Ele está dizendo, olha, Mário, homens e mulheres a partir de uma idade começam, evidentemente, né, o envelhecimento faz com que os hormônios, as taxas comecem a decrescer, né, doutor? Veja, Mário, nós não perdemos hormônios porque envelhecemos, nós envelhecemos porque perdemos hormônios. Tá? Então, na mulher, isso tudo começa, e aí dizem até que aos 30 anos já se tem que ir ao geriatra, né? Por volta dessa idade. No homem, isso é lenta e continuadamente, ele não tem uma parada brusca como as mulheres. As mulheres fazem a menopausa. Nesse momento da menopausa, elas têm uma variação, uma perda progressiva hormonal que já vem ocorrendo, e os homens fazem isso lentamente, mas não tem uma pausa. Ok. Então, pegando um gancho, então, a medicina orofacial fez, então, objeto de estudo desse caso, e detectou-se que, com o passar do tempo, né, da idade, e a diminuição dos hormônios, ele pode vir a prejudicar também o trato bucal. É isso, doutor? Perfeitamente, em várias questões. Por exemplo? Por exemplo, boca seca. Chama-se xerostomia. É uma deficiência na produção de saliva. E o doutor estava me contando que a boca seca pode causar, inclusive, mau hálito. Sim. É isso, tudo. doutor? Mau hálito, cáries, outras irritações. Nós temos um fenômeno chamado ardência bucal. Também pode estar ligado a questões hormonais. Veja, quando eu falo pode, é que existem outras causas. Sim, claro. Mas há que se pesquisar quando se atende o paciente, e isso é dever de ofício nosso, na amplitude. Fazer uma investigação mais ampla. Sim, por isso que eu disse no início que eu sempre exerci a minha profissão chamada de odontológica numa visão mais abrangente de medicina orofacial. Ou seja, essa visão é inteligente, hein, doutor? Porque não adianta você tratar o problema se você não resolver a causa dele. Não. E às vezes a causa pode estar ligada à questão hormonal, é isso? Sim. Nós temos neuralgias do nervo trigêmeo, que são dores lancinantes. A odontologia, futura medicina orofacial, desde que o projeto ainda está em andamento, ela trata isso, trata distúrbios de sono, trata zumbidos, que são sintomas acúfenos. Estes tratamos em interdisciplinaridade com os médicos otoneurologistas e otorrinolaringologistas. Então existe efetuar medicina orofacial é tratar o paciente, mas não olhar apenas os seus dentes. É tratá-lo como um ser integral. E isso é que faz a diferença. Claro que entre um cirurgião dentista voltados a dentes e um cirurgião dentista com visão de medicina orofacial, há uma diferença nas suas qualificações, nos seus estudos continuados. Isso é importante frisar, né? Porque ninguém se torna de um dia para o outro dentista que trata de dentes num médico orofacial. Uma pergunta que até eu coloquei aqui no nosso elenco, que eu quero perguntar,
pensando justamente na questão da prevenção, né, doutor? Esse paciente, essa pessoa preocupada com a sua qualidade de vida, hoje nós sabemos, né, doutor? Sim, a medicina sim. preconiza que homens e mulheres estão vivendo mais. Sim, não é isso? Sim, nós chegaremos com facilidade na geração de nossos filhos aos 100 anos de idade. Mas queremos viver mais com qualidade de vida e bem-estar, sim. Essas pessoas que procuram um profissional, um cirurgião dentista, com essa habilitação, com essa visão de medicina orofacial, como é que acontece na clínica? Bom, essa anamnese, essa busca pela sua qualidade de vida, essa averiguação dos seus problemas, inclusive um deles a questão da possibilidade da reposição hormonal bioidêntica. Sim. Veja, tudo isso é uma questão que começa primeiro com a visão de globalidade, uma visão de medicina orofacial. Segundo, uma anamnese, que é uma coleta de dados da vida toda do paciente muito bem feita. Né? E terceiro, exames específicos, exames sanguíneos, se você julgar necessário, né? Sorológicos, exames que os planos de saúde pagam, tá? Mesmo sendo solicitado pelo cirurgião dentista, e uma correta avaliação clínica. A clínica sempre é soberana, diz um ditado médico. Então, na verdade, Mário, ao fim de muitas consultas, como as pessoas estão acostumadas a chegar no cirurgião dentista, ele mandar se sentar e dizer, abra a boca e vai verificar os dentes, muitas pessoas, curiosamente, perguntam, e eu acho isso interessante, engraçado, eu pensei que estava num dentista. Que coisa, né? Eu ouço isso com certa frequência. Vou pegar um gancho nessa sua resposta e vou lhe dizer o seguinte, vou lhe perguntar, como é que vai ser o futuro a curto e médio prazo dessa nova visão do cirurgião médica, dentista, né? Agora com essa visão como médico orofacial? Perfeito. O futuro caminhará na seguinte direção. Sendo aprovado o projeto de lei na Câmara, já está tramitando, provavelmente, isso são coisas demoradas normalmente, né? Mas, primeiro, começa com a reformulação do curso de odontologia ou medicina orofacial, que terá 6 anos. Em 6 anos você dá um embasamento médico muito mais amplo para o futuro profissional. E quem lucra com isso, em termos lucra entre aspas, é a população que terá profissionais que cuidarão também de seus dentes, entre outras questões, outras lesões bucais, com uma formação mais ampliada, que não seja aquela questão técnica voltada a dentes. Bom, o professor Gerson Kohler é um dos precursores dessa medicina avançada, né? Então eu vou deixar aqui uma ideia, caso você queira conhecer um pouco mais desse trabalho bonito que o professor Gerson Kohler, cirurgião dentista, com essa visão como medicina orofacial, atua. Doutor Gerson, você tem nas redes sociais, você coloca muito conteúdo, né? Sim, muito. Para quem quiser conhecer, como é que acha lá nas redes sociais? Veja, você poderão entrar no Facebook em Médicos Orofaciais do Brasil. Ou poderão entrar na nossa página da clínica, que é no Facebook, com o meu nome, Kohler, K-O-H-L-R, Gerson. Lá sempre haverá informações maiores, mais abrangentes do que nós conseguimos passar aqui nesse momento. É um exercício continuado de trazer informações à população. Bom, eu quero mais uma vez então agradecer ao professor Gerson Kohler, cirurgião dentista, com essa visão de medicina orofacial. Muito obrigado por nos receber. E informação é poder, né, doutor? A informação é poder. Quanto mais informação você tiver, no nosso caso, como médicos orofaciais, mais capacidade para curar nós teremos. Bacana. Muito obrigado.